Alguns meses atrás, eu estava vendo vídeos aqui no YouTube e me deparei com um vídeo de colaboração entre uma educadora financeira e um educador financeiro. O tema do vídeo era sobre viver de rendimentos e, naturalmente, eles abordaram o assunto de viver de dividendos. A moça, então, soltou uma pérola. Ela falou o seguinte: nossa, eu acho que usar os dividendos para complementar a renda é possível, mas eu acho que viver de dividendos é meio pesado, não? Eu achei esse comentário simplesmente absurdo. Eu vou mostrar matematicamente aqui, de uma forma conservadora, como é totalmente factível essa ideia de viver de dividendos no futuro. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e dê um like nesse vídeo, porque assim você vai estar falando para o algoritmo do YouTube que você gostou do conteúdo e você vai me ajudar a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Vamos começar dando um exemplo. Supondo que o canal Insights Aleatórios seja uma empresa listada na Bolsa de Valores e seja negociada com o código IALT3. Supondo nesse exemplo que a empresa Insights Aleatórios tenha colocado em circulação o número de 10 milhões de ações. Ou seja, esse é o número que fica na mão dos sócios minoritários da empresa. São os investidores, como eu e você, que negociam ações na Bolsa de Valores. Vamos supor que em 2018 a empresa Insights Aleatórios tenha lucrado o valor de 10 milhões de reais. Supondo também que a empresa Insights Aleatórios ela tenha um payout de 50%. O que é esse payout? Ele nada mais é do que a parte do lucro que é destinada aos acionistas. Eu botei 50% para ficar bem fácil de fazer a conta. Então 50% seria para reinvestir no próprio negócio e os outros 50% seria para distribuir para os acionistas. Esse payout de 50% é muito interessante, porque mantém o negócio sempre crescendo e ainda remunera os acionistas de uma forma justa. Algumas empresas aqui da Bolsa de Valores, elas mantêm esse payout em torno de 50%. Um bom exemplo disso é a empresa WEG. Então agora a conta fica muito simples. Se eu entreguei para o mercado 5 milhões de reais na forma de dividendos e existe em circulação 10 milhões de ações, fica claro que o dividendo pago por ação foi de 50 centavos por ação. Suponha também que eu tenha comprado uma ação pelo valor de R$10. E para a gente saber o retorno desse investimento, basta fazer o tanto que eu recebi sobre o tanto que eu paguei. Nesse caso do exemplo, para ficar bem fácil, dá 5% de retorno. Essa métrica tem um nome e se chama Dividend Yield. E aí chega uma pessoa com conhecimento básico ou até muitas vezes um conhecimento intermediário e faz o seguinte questionamento: para que eu vou investir numa empresa que me dá um retorno de 5% se eu posso deixar na renda fixa, o meu dinheiro seguro, rendendo 6,5% ao ano, que é a Selic atual no momento que eu gravo esse vídeo? A resposta eu vou falar ao longo desse vídeo e é o pulo do gato que vai fazer você enriquecer na Bolsa de Valores se você for uma pessoa com paciência e que tenha pensamento a longo prazo. E só para deixar claro, no exemplo eu falei que eu comprei uma ação, mas se eu tivesse comprado 10 ações, eu teria o retorno de R$5. Se eu tivesse comprado 100 ações, eu teria o retorno de R$50. 5% é apenas a proporção. Então, antes de eu revelar o pulo do gato no mercado de ações para vocês, eu vou passar algumas estatísticas aqui que vão ajudar vocês a entenderem esse mecanismo tão poderoso. Vou pegar minha colinha aqui e passar as estatísticas para vocês. Primeiro caso, Ambev. Em 2003, ela lucrou 1,4 bilhões e em 2018 ela lucrou 11,4 bilhões. Isso significa que em 15 anos o lucro dela foi multiplicado aproximadamente em 8 vezes. Aí você pode vir me falar: pô, Roberto, mas a Ambev é um exemplo de uma empresa que não cresce mais, então dá outros exemplos. Eu não vou nem entrar no mérito se a Ambev cresce mais ou não, mas eu vou dar outros exemplos de empresas lucrativas que crescem bastante. A empresa Fleury, que eu já falei para vocês algumas vezes, é do setor de serviços médicos e ela cresce basicamente com aquisições de novas marcas e vai construindo uma sinergia entre essas empresas e vai crescendo dessa forma em escala, tentando manter sempre custos menores e aumentando a receita com os novos faturamentos. Bom, a Fleury aqui, no ano de 2006, ela tinha lucrado 32 milhões
Já no ano de 2018, ela lucrou 332 milhões. Isso dá um aumento de 10 vezes nos lucros em 12 anos. A terceira empresa desse meu exemplo é a M. Dias Branco, uma empresa do setor de alimentos que tem sede basicamente no Nordeste, mas já está se expandindo para outras regiões do Brasil, como por exemplo a região Sudeste. A M. Dias Branco, em 2003, lucrou 51 milhões e em 2018 ela lucrou 723 milhões. Isso dá um aumento de 14 vezes em 15 anos de empresa. Repara que eu citei como exemplo empresas sólidas e que não necessariamente subiram igual um foguete, como por exemplo a Magazine Luiza ou o Banco Inter, entre outros exemplos. Beleza, voltando agora para a empresa Insights Aleatórios, você fez o seu dever de casa. Você aprendeu a analisar uma empresa, ver os fundamentos dela, saber o básico de contabilidade, entender como a empresa faz dinheiro. Você analisou o setor da empresa e chegou à conclusão que você sim acredita nessa empresa e você quer ser sócio dela para o longo prazo. Agora eu vou partir de uma premissa conservadora. Eu dei exemplos para vocês de empresas que multiplicaram o lucro por até 14 vezes. No meu exemplo agora, eu vou supor que a minha empresa Insights Aleatórios tenha multiplicado o seu lucro apenas por 3 vezes e num período de não 15, mas 20 anos, para ser mais conservador ainda. Então, nessa nova configuração, depois de 20 anos, a gente vai ter o seguinte: o número de ações vai ficar fixo em 10 milhões. Afinal, o número de ações em circulação não vai sofrer alteração. Vamos considerar que o payout também ficou constante em 50% ao longo desse tempo. Só para lembrar, payout é a fração do lucro da empresa que vai ser destinada aos acionistas. Mas a única coisa que mudou aqui foi o lucro da empresa. Eu tinha falado antes para vocês que o lucro era de 10 milhões e como ele triplicou, agora ele está em 30 milhões 20 anos depois. Então, se a gente for fazer aquela continha do retorno novamente, nós vamos encontrar o seguinte: o tanto que eu recebi sobre o tanto que eu paguei. O tanto que eu paguei, repara que é fixo. Eu fiz um aporte há 20 anos atrás e com certo dinheiro comprei um número X de ações. Então o denominador dessa equação é fixo. Agora o numerador ele vai depender do dividend payout, ou seja, a fração do lucro que foi transmitida para os acionistas. Nesse caso, para facilitar, como política da empresa, eu coloquei esse valor fixo em 50%. E ele vai depender do lucro da empresa. Se a empresa multiplicou o seu lucro por 3, o retorno que eu tenho devido àquele aporte também vai ser multiplicado por 3. Ou seja, naquela época, aquele investimento me rendia 5% ao ano. Porém, hoje, 20 anos depois, aquele aporte me rende 15% ao ano. Repara que de forma alguma eu estou falando que o correto é você fazer um aporte único, de forma alguma. O certo é você fazer aportes constantes, com disciplina, de preferência todos os meses. Eu só fiz essas contas considerando um único aporte para vocês entenderem o mecanismo por trás da distribuição de dividendos na Bolsa de Valores, esse elemento multiplicativo. E calma, a melhor parte ainda vai ficar para o final, se liga. E o mais sensacional de tudo é que se você considerar esse retorno de 15% ao ano baixo, repara ainda nessas 4 considerações que eu tenho para fazer. Primeira consideração, eu fui relativamente conservador quando eu falei em triplicar o lucro em 20 anos. Várias empresas conseguem multiplicar o lucro em muito mais vezes em um tempo bem menor. Segundo argumento, e talvez o mais forte de todos. Nesse estudo, considerando o simples aporte, eu só levei em conta o aumento do lucro e, consequentemente, o retorno que a gente tem na forma de dividendos. Eu não levei em conta a valorização da ação. Quando eu falo que a cotação acompanha o lucro da empresa no longo prazo, é justamente por isso. As pessoas se sentem atraídas por essas empresas lucrativas, porque essas pessoas sabem que os dividendos que as empresas pagam são proporcionais ao lucro. Então, esse estudo de 15% ao ano, nesse exemplo conservador que eu dei, não leva em consideração que o seu dinheiro ainda pode se multiplicar várias vezes. Por exemplo, se a empresa realmente for lucrativa no longo prazo, é certo que se, por exemplo, eu comprei essa ação a R$10 a unidade há 20 anos atrás, hoje ela vai estar sendo negociada minimamente a 30, 40, 50 reais. Certamente vai haver uma multiplicação do seu patrimônio investido também. O terceiro argumento também é fortíssimo.
Nesse meu cálculo, eu não levei em consideração o reinvestimento dos dividendos. O que seria isso? É você pegar os dividendos e comprar mais ações. Então assim você vai ter um número maior de ações e, portanto, como você vai ter mais participação na empresa, você vai ter o direito de receber mais lucros. E fazendo sempre esse reinvestimento de dividendos é que você consegue exponencializar o seu dinheiro e fazer o famoso efeito bola de neve. O quarto argumento, que também não pode ser deixado de levar em consideração, é que todas as empresas de crescimento, elas tendem a se tornar uma empresa de dividendos no futuro. Um exemplo aqui da Bolsa de Valores brasileira que nós temos é a Ambev. Agora que ela chegou num tamanho suficiente, que ela tem muito caixa e não tem muito para onde crescer, ela distribui uma quantia muito próxima de 100% do lucro que ela recebe. Então, supondo que essa minha empresa do exemplo, ela teve a maturação e chegou nesse tamanho suficiente para conseguir distribuir todo o lucro. Então, esse retorno de 15%, na verdade, ele deveria ser multiplicado por 2. Porque ao invés de eu distribuir metade do lucro da empresa para os acionistas, eu estaria distribuindo ele todo. Ou seja, o retorno por aquele investimento de 20 anos atrás do exemplo também seria multiplicado por 2. Mas mesmo sem considerar essa hipótese de que o payout tem aumentado, mesmo assim eu creio que por meio desses cálculos vocês conseguiram entender o poder do investimento na Bolsa de Valores no longo prazo. Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e deixem um like no vídeo. Até a próxima, esse é o canal Insights Aleatórios.